Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedorismo Humano da RIEX-DF. E antes de começar, vão lá, dão um like no Instagram, no YouTube. Muito importante para nós, tanto conteúdo bacana, tantos diretores especiais nossos. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma grande amiga e irmã de jornada aí, Andréa Saboia, que já foi vice-presidente da RIEX-DF, hoje está na posse também como diretora. Bem-vinda, Andréa, uma gigante aí do jurídico da Terra Cap, uma estudiosa, uma gigante do direito, né? Do empreendedorismo humano, né, amiga? Porque a gente, nós que somos mulheres dessa geração aí, né, que saiu aí 73, 70, então assim, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, é uma alegria, né, estar de volta aqui no podcast da RIEX. A RIEX tem feito um grande trabalho ao longo desses anos, já são 8 anos, né, Fabiola, de atuação da RIEX. Então são várias frentes, né, de atuação, não só da parte jurídica, mas sobretudo da parte social, de treinamento, informação, capacitação. Sim. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui falando um pouco mais sobre tantos temas interessantes. É isso aí, então, amiga. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre aqui à disposição. Você é um braço aí da RIEX, né? Quantos parceiros vieram para trabalhar nessa questão social, né? Porque quando a gente fala no jurídico, é nosso grupo, né? O jurídico é o jurídico, mas quando você traz parceiros para a saúde mental, né? Para a questão social mesmo, da fome, dos invisíveis. E isso é tão importante. Eu sempre gosto de repetir uma frase que você falou uma vez e que é a pura verdade. 1 mais 1 é sempre muito mais do que 2. Quando a gente se junta num propósito e vai fazendo essa conexão com vários profissionais de várias áreas, nós conseguimos trazer essa consciência, engajamento e uma transformação social. É isso, amiga. Que tantos precisamos, né? E aí, agora, então, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, que eu conheço, né? Mas acho que todos precisam saber, né? Bem, e temos vários projetos também já da RIEX, mas eu quero saber da sua trajetória. Tá certo. Então, eu sou advogada já há 18 anos aqui em Brasília, né? Então, desde cedo, eu me dediquei muito na carreira jurídica, mas eu gostaria também de falar de várias carreiras, né? Porque eu sei que na nossa jornada, né, da vida, a gente pode exercer várias funções, né? Então, hoje tem a tecnologia que vem transformando. Então, em vários momentos, a gente pode atuar e descobrir novos talentos, novas frentes de trabalho, o empreendedorismo, que tem crescido muito em Brasília. Então, assim, a minha formação sempre foi jurídica, né, aqui em Brasília. Sou mestre em Direito Constitucional também. Tenho algumas especializações voltadas ao direito público. Uhum. E nessa seara eu me dediquei para uma carreira da advocacia pública. Então, eu já sou advogada pública também há 13 anos. Então, assim, tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu exerci cargo já de chefia, de liderança, fui advogada-geral da empresa, e tudo isso a gente aprende muito nessa conexão, e sobretudo para ter um olhar, né, de engajamento das mulheres, para que elas ocupem todos esses espaços, né, de poder, espaços decisórios, dando exemplo, né, não só no ambiente da nossa família, mas, sobretudo, inspirando outras mulheres na sociedade. Então, tudo isso é muito gratificante. E hoje eu tenho me dedicado muito também à comunicação não violenta. Sensacional. Que é a parte da mediação, da mediação, enfim, das formas adequadas de solução de conflito. Então, isso tem sido muito gratificante. Então, hoje eu tenho feito várias parcerias no sentido de buscar soluções jurídicas, acordos. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue aliar a parte da experiência jurídica, muito voltada para o contencioso, do enfrentamento dos litígios, nos tribunais superiores, mas, de fato, quando a gente consegue aplicar essa experiência com um olhar mais humano, voltado para a solução, onde as duas partes precisam ceder de alguma forma e, sobretudo, expor, né, o que elas estão sentindo, como aquilo representa e impacta do ponto de vista emocional naquele litígio para aquela pessoa. Então, é muito interessante. Então, a gente traz a questão dos acordos, que tem sido fantástico, acelerando a prestação jurisdicional, trazendo segurança jurídica e, mais do que tudo, as pessoas querem respostas. Né? Uma justiça ela precisa realmente ser factível, as pessoas precisam experimentar realmente
essas soluções jurídicas. E, André, é tão importante, né, tão especial escutar isso de você hoje, né, que você vem da advocacia pública, né? Então, assim, Sim. e sempre a gente fala, a doutora Carline lá da AGU, ela fala assim, gente, o Estado tem PJ, mas atrás da PJ tem gente, tá bom? Tem sentimentos. Então, assim, e essa busca de escutar você como advogada pública, né? Trazer essas habilidades, que é isso. Então, se todos que batem a porta do Estado, eles querem uma solução. E tem que ser, e o Estado é muito mais complexo, mas vocês escutando, né, de forma humanizada, ainda que não tenha o acordo, mas há uma escuta. Ele se sente reconhecido, legitimado. Exatamente. Né? A advocacia pública me ensinou muito por esse lado, que consiste justamente em ouvir as partes, trazer a demanda, porque, de fato, existem pretensões que nem sempre podem se encaixar dentro das normas do direito administrativo, dentro das regras, né? Que, como uma empresa privada, o Estado ele não pode simplesmente fazer o que tem vontade, mas sim aquilo que está posto na lei. Mas, dentro dessas normas, dentro das regras vigentes, a gente ainda consegue construir soluções. Isso impacta também nas próprias decisões do Poder Executivo, no sentido de formulação de novas leis, alteração realmente de uma política pública, dando segurança para que as políticas aconteçam de uma forma eficaz, com segurança, mas atendendo, sobretudo, o anseio da população. Que interessante, né? A gente vê essa questão que você falou de política pública, né? Uma vez a RIEX entrevistando a Carline, né, ela é da Central de Conciliação da AGU. Aí ela falou assim, gente, porque é muito cômodo, né? Ou cômodo não, o juiz deferir as liminares de saúde, vamos pensar, né? Os hospitais e tal. Mas eles não têm a noção do impacto que é no Estado. Exato. Né? O impacto. E aí ela foi dando. Então, assim, a gente tem que mudar então a gente tem que buscar esse consenso, né? Sentar à mesa. Exato. Né? Com certeza, porque assim, o juiz, naquele momento, o Estado juiz, ele não tem noção do impacto, por vezes, orçamentário e de políticas públicas que estão atrás, né, de fato, de cada aplicação de uma decisão. Então, assim, quando o judiciário, e aí vem os centros de conciliação, os CEJUSCs, que fazem essa mediação, que trazem realmente todos os poderes ali envolvidos para a construção de soluções, é muito eficaz. Isso, é eficaz. É muito eficaz, porque a gente consegue colocar num cronograma de atividades, pautando situações para realmente trazer não apenas uma solução para uma parte, mas que a gente possa atingir o maior número, né, de pessoas ali que estão envolvidas com aquela política. No meu caso, eu atuo muito com a parte de regularização fundiária, que é habitacional. E que não é fácil, né? No DF. Não é fácil, mas assim, tem sido tão gratificante, né? Exatamente. Foi uma revolução que aconteceu, posso dizer, aí dos últimos 8 anos, com uma nova legislação federal e com uma nova visão realmente de apresentar soluções, trazer para o diálogo essas associações, sobretudo, que estão ali que trazer, né? Teve que exatamente. Trazer Por vezes nós fomos in loco, no local ali onde realmente a população está, para levar informações, esclarecendo as dúvidas principais. Realmente buscando essa transparência, porque aonde não chega a informação, realmente vendem um serviço que pode ser até contrário. Então, as pessoas acabam sendo iludidas por outros profissionais que não estão alinhados com uma política pública. Então, é muito interessante, é um dever, de fato, levar essas informações, né, para a população. Andréia. Exatamente. E assim, eu fico muito feliz de realmente mostrar que, diante de todos esses cenários, uma porta, uma oportunidade, quando você tem, de fato, a possibilidade de dizer um sim, sobretudo para uma mulher que tem tanto receio, às vezes, de ocupar um cargo de destaque, mas existem, a partir daí, muitas outras oportunidades. E eu posso dizer como que a gente pode conciliar isso. Então, fale para a gente. Que, na verdade, a gente sempre tem um receio, né, ao assumir um cargo de decisão, como que a gente pode conciliar, sobretudo, a nossa vida particular, alinhar com a nossa família, né? No meu caso, eu tenho uma filha, né, ela hoje já tem 20 anos,
Mas, assim, a minha filha era muito menor quando eu realmente assumi esses cargos. Então, como você se organiza na sua casa, na sua rotina, eu acredito muito que isso faz diferença quando você estabelece as suas prioridades no sentido de conciliar o lado profissional, o lado materno, o lado com a família. E você não precisa abrir mão de nada. Muito pelo contrário, é uma questão mesmo de organização. A disciplina, de né? Disciplina, estabelecer os momentos. Os limites, os momentos. E eu sempre falava muito para minha filha. Ela falava, mamãe, como você trabalha bastante? Eu falei assim, mas eu fico feliz dessa forma. E mais importante para um filho, para uma filha, é ter uma mãe realizada, uma mãe feliz, que se dedica. E o exemplo arrasta, né? Você pode realmente inspirar que nossos filhos, então, sigam numa direção. Isso aí é o nosso modelo, mais. né? Os meus são muito precisos comigo também. Para correr atrás, correr atrás. Cada um na sua área, mas realmente desafiando, enfrentando. Enfrentando e buscando, né? Então, assim, e interessante, André, que eu tenho muito... Assim, é uma honra ter sua amizade, assim, um privilégio, porque você também mostra um modelo aí, André. Você é uma mulher, tá? Então você correu atrás. E assim, por mais você não queira, você tem aí tios muito fortes na advocacia, muito famosos, né? Sim, verdade. E assim, e nunca me apresentaram... Quando me apresentaram você, foi a Andréa Saboia. Andréia. Que foi até a Flávia Siqueira, né? Então, assim, e depois falou, nossa, ela é sobrinha de fulano, disse que então, assim, mas você era você. Então, você não se encostou em tios, né? Você não se... Não, porque até seria normal também. Então, você foi para uma carreira, você teve que passar um concurso, você teve que correr atrás. Então, assim, esse modelo é muito, assim, eu tenho muito, assim, poxa, é um privilégio de ver esse modelo em você, que a sua conquista é galgada. É verdade. A gente está na capital federal, que a gente pode, né? Então, assim, a gente podia estar ali, né? Assim, no meu caso, eu costumo dizer que a minha maior inspiração jurídica foi o meu avô. Mas ele faleceu antes de eu pensar em fazer direito. Mas ele realmente foi um exemplo, assim, de professor, né, de direito civil, ainda lá no Maranhão. Então, ele foi deputado federal, foi procurador de várias grandes empresas. Então, ele deixou um livro que eu sempre gosto de dizer. Como chama seu avô, Andréia? José Pires de Saboia. E ele tem um livro que ele lançou que se chama Memórias de um Advogado. Olha! E é muito interessante ver como era a advocacia lá atrás, 1940, enfim, em outro momento, né? Então, assim, sem as normas atuais e sem toda a tecnologia. Então, assim, tem uma questão de inspiração. E ele falava muito da inspiração para exercer a advocacia. A partir daí, claro, eu tenho vários nortes na minha família, vários tios advogados. Eu tenho a minha irmã também hoje, que ela é registradora de imóveis na Bahia. Então, assim, eu tenho vários primos também advogados, mas assim, a gente sempre teve muito pé no chão no sentido de buscar consolidar. Porque existe assim, essa parte da influência, da experiência, você não tem como transferir simplesmente com uma indicação. Não dá. Pode ter uma indicação, mas se a pessoa ela não for realmente competente... Só é uma vez, né? Não vai, exatamente, não vai conseguir consolidar e evoluir. Mas assim, eu fui estagiária dos meus tios em alguns momentos, fui no escritório. E aí tinha um momento que ele me falava, Andréia, qual o seu objetivo para esse ano? Eu falava, eu vou continuar estudando, eu quero ser advogada pública. Olha! E ele falava, entra ano e sai ano, você continua com esse mesmo objetivo. Aí ele, mas você não vai mudar, né? Eu falei, não, eu realmente tenho essa vocação. Então, eu estudei alguns anos, me preparei e aí deu certo, né? Passei em outras carreiras antes, né? Porque concurso é uma questão muito assim, né? De você não desistir do seu sonho. Você, sobretudo... ter o autoconhecimento. O autoconhecimento. Você precisa saber aonde você está errando, o que você precisa melhorar. E também é assim na advocacia. Também. Você precisa ter a possibilidade de aceitar críticas construtivas. Você precisa entender e refazer alguns caminhos. Dar um passo para trás, refazer os caminhos. Exatamente, para você ter essa evolução. Então, assim, as pessoas que às vezes ficam muito orgulhosas e que não querem enxergar onde podem melhorar. A humildade é tudo, né? Então, isso pode representar um problema, né? Em algum momento. Mas, assim, eu sou muito grata a todas essas influências, não só dos tios. Não, que eu acho bacana que você, assim, para mim, você é André é minha. Então, André. Aí, poxa, olha, meu sobrinho. Então, mas isso é bacana, como mulher. Para mulher é muito importante isso, né? É verdade. Que você conquistou. Porque assim, eu passei por isso também, que meu pai,
um grande advogado, mas quando ele faleceu, ele estava na presidência do TST. Nossa, era da assessoria lá. Então, assim, e ele estava indo para os Estados Unidos, a gente ia advogar lá. Nossa, então, assim, quando ele morreu, aí eu voltei, só que eu sempre lembrava, não, meu pai jamais quer que eu use o nome dele. Então, eu comecei do zero. Sim. Aí quando chegar nos lugares, não, você é filho do Orlando, Eletronorte, você é filho... Sabe assim? Sim. Então, eu tive que fazer. Então, assim, as pessoas que descobriam que era o filho do Orlando, e não, que eu falava, então, assim, comecei do zero, né? Sim, porque ele tinha falecido, importante. então tinha. Mas isso é muito bom, para meus filhos também foram bons. E essa questão do modelo, né? Que lá em casa, tipo, hoje o Rafa e a Sara, que já são, né, já estão maiores e tal, eles têm esse mesmo perfil de correr atrás, né? De correr atrás. Sim. Né? A Sara também já está no direito. Então, correndo, não, mãe, eu não quero, eu que vou arranjar meus estágios, eu que vou, você não precisa. Sim. Aí o Rafa, mãe, eu adoro direito, mas eu queria uma gestão empresarial. Então vai, filho. Entendeu? Então, assim, isso é bacana, né? E ao mesmo tempo ele sabe quem sou eu. Eu falo assim, não, minha mãe é uma grande advogada, vocês podem ir nela, mas eu não quero. Sim, sabe, André? Então, isso é bacana isso. Então, assim, para mim, isso é o empreendedorismo, né? Então, essa mãe forte dentro dos filhos, né? Com certeza. De correr atrás, né? De inspirar. De incentivar, sobretudo, né? Eu acho que é isso. E Andréia, me conta, assim, então, você na advocacia pública, né? Que você, com certeza, teve grandes desafios, que a gente sabe disso. Qualquer local que a gente esteja, né, nesses últimos 15, 18 anos, a mulher teve que enfrentar e ocupar seus espaços. Quais foram seus grandes desafios? Olha, realmente, assim, vencer em alguns momentos, sobretudo quando eu era muito nova, né? Então, a questão da idade. Então, existia um preconceito pela idade. Nossa, mas será que ela tem experiência suficiente? Então, assim, realmente era uma primeira impressão. Interessante. Que isso, acredito que tinha, né, um benefício pelo sentido de ter força, coragem, disposição, mas ao mesmo tempo, será que ela teria, né, eles pensavam, experiência suficiente para isso? Então, só o trabalho mesmo para responder e, sobretudo, a capacidade de organizar uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Não, liderança, né? Então, ninguém é o seguinte, você identificar como conciliar pessoas para realmente ter uma gestão eficaz, né? Então, assim, com várias visões. E num órgão público, né? Exatamente. Que aí você tem que ser... Exatamente. Você tem que ser eficaz, né? Mas tem muitos talentos, né? As pessoas são muito preparadas, né? Então, eu tenho, assim, essa grata satisfação de participar de um grupo muito dedicado, muito preparado. Então, você vai conciliando os momentos de vida de cada um para que eles possam assumir uma assessoria, assumir uma coordenação, enfim, fazer ali uma atividade, né? Um corpo jurídico sólido. Então, esse foi o primeiro desafio. Um outro desafio também, é claro, a gente tem que falar que eu era a única mulher num grupo de 7 diretores, Meu Deus! Então, assim, era... 7 diretores e uma mulher, né? Exatamente. Pessoalmente, a minha mãe, eu tinha um exemplo em casa de uma mulher muito corajosa, que ela não tinha esse temor, então ela sempre se posicionou e tudo, então eu tinha um grande exemplo. Mas é inevitável a gente observar que na sociedade são poucas as mulheres que realmente podem ascender. Sim. Então, existe essa barreira, existe uma dificuldade, porque entre a mulher pensar, nossa, eu vou ter que realmente me desdobrar, vou ter que fazer uma organização familiar para realmente poder dar conta, por vezes as mulheres acabam preferindo uma atividade não de chefia, mas realmente uma área técnica e simplesmente não ter que enfrentar esses desafios. Então, eu senti isso ao fazer equipe. Então, assim, eu convidava advogadas e elas falavam, não, eu não tenho interesse agora, ou eu tô com uma filha pequena, nesse momento não é interessante. Então, a gente percebe que, de forma estrutural, falta realmente um apoio para as mulheres realmente estarem livres para as reuniões, né, para participar em vários locais, né, fazer realmente uma postura de networking, uma mulher empresária. Então, assim, falta ainda essa visão, né? Essa visão. E, por vezes, Fabíola, é engraçado, quando eu ia para uma reunião, assim, importante, digamos, eu sempre estava com um assessor meu. E aí chegava nos locais, eles falavam, você é o chefe do jurídico, estamos te aguardando. Aí, não, a chefe é ela. Então, assim, eu levava isso na brincadeira e tudo. Mas é a visão que as pessoas têm. É a visão ainda, é estrutural. É estrutural. E tem essa questão também na própria advocacia. Então, depois que eu saí da chefia, então hoje eu tenho o meu escritório, né, Andréa Saboia Advocacia, que eu também atuo em paralelo. Tá.
claro que eu posso selecionar causas, né? Então, assim, a minha prioridade sempre é a advocacia pública, mas nessa questão de indicação, eu recebo indicações de vários advogados. Então, vem da advocacia, realmente a indicação, por ser uma área, às vezes, específica, técnica, né? Ou uma parte de probatória de primeira instância, que eu tenho bastante experiência, então vários advogados, às vezes, que atuam em tribunais superiores, falam, não, eu tenho um nome para indicar, um advogado que vai poder acompanhar esse caso, desde a origem. Então, isso é muito bacana, né? Isso é porque, ótimo. assim, tem realmente, assim, o seu trabalho vai abrindo portas. O reconhecimento, né? E abre portas, a competência, vai abrindo né? portas, exatamente. E você saber entrar e sair dos locais sem fazer inimizade. Não, tem que ser, realmente construindo pontes e não criando assim situações, porque é uma grande caminhada, né? Então você vai fazendo essa construção. E a RIEX sempre ajudou muito também. Eu vejo assim, a RIEX consegue agregar vários perfis de várias idades, então assim, de várias áreas. Então isso ajuda bastante. É porque a gente está na capital federal, né? Então assim, esse agregar e esse cooperativismo, né? Então assim, cada um tem sua expertise. É verdade. Vamos pensar, cada um. E a gente tem tantos diretores maravilhosos que fazem um trabalho então mais humanizado, mais consensual. Verdade. Né? Então, assim, que você busca também. Aí a RIEX vira um polo também de um trabalho sustentável, né? Das relações, né? Relações humanas, que é importante isso, entendeu? É verdade. Isso é bacana. E tem um ponto que eu sempre digo, né? Porque eu também tive a experiência de ter sido diretora da OABDF, né? Então, de 2019 até 2021. Ah, tá, isso. Eu estive como secretária-geral adjunta. E, assim, sobre o nicho da advocacia ainda, eu vejo assim que existe um grande número de advogados, sim, no mercado, mas quando a gente pensa numa indicação específica, realmente, assim, a gente sente uma até carência, né, de pessoas ali disponíveis também para enfrentar. Então, eu sempre digo para os jovens advogados, assim, buscar especialização, buscar fazer parcerias, aceitarem no início a advocacia pro bono, porque um cliente satisfeito, ele vai lembrar de você pro resto da vida e vai fazer indicações. Sim, e sempre, sempre. Então, isso é muito, muito importante e, sobretudo, saber precificar. Porque não é o fato de ele ser um jovem advogado que ele deve cobrar menos por isso. Então, eu sempre coloco, tem a tabela da ordem como norte. Usa a tabela da ordem como norte. Exatamente. E saber cobrar de fato, né? Então, assim, colocar isso como o valor do seu serviço. Então, realmente utilizar isso da melhor forma. E essa questão do consenso, eu acredito que hoje o jovem advogado, eu falo assim, hoje o advogado em geral, se ele não tem essas habilidades, que é o quê? De negociação, de mediação, comunicação não violenta, o direito humanizado, ele está fora do mercado. E tecnologia também, tecnologia, né? Não, agora é tecnologia. Então, assim, porque na verdade, você sentar à mesa, porque o advogado tem que ter coragem de falar o que é o direito ou não. Você não pode pegar um advogado e falar assim, você vai ser meu salvador e você entrar com um grande litígio, sabendo que o que vai ter é X e Y, e acabou. Você pode gritar, xingar, espinhar, mas não vai ser. Então, assim, você começar a ser um administrador da justiça na origem. É verdade. No primeiro atendimento. Na orientação do cliente. Olha, mas não é assim. Olha, vai para casa, pensa um pouquinho. Porque eu tenho visto muito hoje essa questão da... Como é que fala? Muita agressividade do mercado. Porque até por medo de perder, não sei. Ou o cliente fala, você tem que ser mais agressivo, você tem que ser mais, né? Sim. Mais imposto. E não é assim. Hoje o próprio judiciário está no consenso, né? Então, assim... É verdade. Eu vejo muito isso, assim, advogados que, por vezes, entram com muita força no embate. Isso! E, assim, ultrapassam uma etapa de uma conversa administrativa, de um consenso entre as partes, uma outra solução, até para você pensar um pouco no outro lado da história. Escutar o outro. Porque como é que você vai defender bem o seu cliente se você sequer se coloca para pensar realmente o que de fato está acontecendo? São verdades. E assim, isso aí, o Estado, eu falo que hoje o Estado como um todo, tanto distrital, federal, quando essa escuta está mais ativa.
As questões administrativas hoje têm uma escuta mais ativa para o consenso, para a política de mediação, do consenso, do que até o privado. Engraçado, são quase 20 quantos anos? 23 anos que a gente está na política pública. Estou falando eu, né? Na mediação. Hoje eu sinto o Estado muito mais negociando do que o privado. Olha que interessante. É verdade. E em especial depois da Covid, eu tenho achado as pessoas muito agressivas, sabe? Tem muito isso ainda. Tem muito o que se aprimorar, né? Se aprimorar, essa é a verdade. Então, assim... eu adorei saber que você está na comunicação não violenta, muito bom. Não, isso com certeza faz diferença para você trazer resultados, né? Faz muita diferença aqui na advocacia. Não, mas é muito bom saber, porque aí nós estamos aí de volta no próximo mês, voltando aí na nova diretoria da RIEX. Eu estou super animada, gente. Olha, participar da RIEX é uma alegria. Uma das bandeiras nossas é essa questão da capacitação em negociação, mediação, né? A prática social dentro da defensoria. A gente também agora está com o Ministério Público no Na Moral, então, assim, acredito que você vai também agregar em muito. E outros projetos que você vai trazer para a gente, né? Muito bacana. Porque eu acho que é bacana. E eu sempre falo assim, né? O advogado que tem medo da tecnologia, fala assim, o advogado ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Não tem como. Mas ele vai ser substituído pelo advogado que conhece como usar essas técnicas. Sim. Então, assim, que a gente tem que saber, né? Tem que saber, tem que conhecer novas áreas, entender essa transformação, que o instrumento, né, de busca da solução, ou então realmente ali da conciliação, e você pode passar por essas ferramentas. Porque eu acredito também, assim, que a pessoa fala assim, o judiciário vai ficar muito coaíado. Eu acredito que o advogado consegue solucionar dentro do escritório, entendeu, André? Então, assim, nesses 23 anos hoje, cada vez mais, eu judicializo muito menos, eu resolvo tudo no escritório. É claro que você tem que ter mais tempo. Você vai escutar uma parte, escutar outra, aí vai. Você vai a uma construção. Mas você consegue entregar a solução e as partes estão ali, vai doer um pouco aqui, e depois, eu pensei nisso, eu refleti nisso. Em qualquer área. E é uma área realmente muito carente de profissionais que tenham essa especialização ou capacidade, e a gente verifica que esses centros de mediação, até particulares, eles preferem quando a parte ela está assistida por um advogado que saiba conduzir. E tem que ser, né? Você consegue chegar numa solução muito mais rápido. Você demanda muito menos tempo, energia, ou até esforço. Para você esclarecer realmente o risco do acordo, os benefícios. E tem um ponto que ainda é interessante, mesmo em Brasília, aqui na capital federal, estou falando da classe média alta, quando está judicializado, esses cidadãos têm medo de estar no judiciário. É muito interessante. Eles têm medo de estar com juiz, promotor. Eles têm... Mas, doutora, eu falei, não, eles são nossos servidores. Eu sempre falo assim, eles são nossos servidores. Eles recebem para isso. Mas, assim, então, como nós, advogados, aí também temos que capacitar esses jovens advogados também para isso. Com certeza. Né? Para ter essa visão. E até conversando muito com a Jovem Advocacia, o que eu escuto é o seguinte, olha... Fechar um bom contrato, eu vou ganhar muito mais do que, por vezes, como um advogado contratado. Então, assim, vale a pena você realmente buscar prospectar clientes, porque é um outro aprendizado também de como prospectar. Então, tem que aprender isso também. Tem que aprender, então tem uma questão muito de desenvoltura, de entender, de reconhecer oportunidades, de você se apresentar como advogado, como advogada. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se o seu vizinho não sabe que você é advogado, então já está errado. Então, todo mundo precisa te reconhecer como uma advogada. Então, assim, isso vai realmente do dia a dia, né? É interessante isso. Esses dias minha filha falou assim, mãe, o porteiro lá de baixo te ligou, quer falar com você. Aí, deve ser jurídico. E esse é bacana. Eu falei, então tá bom, então vou falar com ele. Então, que é isso? Né? Que a gente está aí para auxiliar a justiça, gente. Independente de quem seja, né? Uma orientação, o que você transforma? É verdade. Não é? André, adorei estar com você. Estamos finalizando. Quero que você deixe aí um recado bem bacana. Vamos ter outros, né? A mensagem que eu gostaria de deixar, né, por fim, é realmente esse convite à ampla participação da RIEX, que acolhe tantas demandas, então sempre tem espaço para essa colaboração. E eu fico sempre muito feliz e fico também à disposição da nossa presidente, que é muito, assim, sempre aí à frente, muito competente. Então, parabéns, Fabiola. Então, amiga, pelo seu comparecimento dentro do nosso podcast, quero deixar aqui uma lembrança para você da RIEX DF, com muito carinho, obrigada, viu? E teremos outros episódios com você. Fico muito feliz, muito obrigada. Olha só que honra. É um mimozinho da RIEX. E olha, vocês todos, muito obrigada.
Vocês vão lá, curtam no Instagram, no YouTube, viu? Muito obrigada.